Olá, tudo bom? Você sabia que na natureza existem inúmeras espécies de animais? Animais que a gente nem imagina que existem. Animais bem pequenininhos, animais bem grandões, e uns dependem dos outros. Você sabia que para que a natureza possa viver em equilíbrio, é preciso que um animal dependa do outro? Você sabia que na natureza o equilíbrio entre as espécies faz toda a diferença para manter a natureza saudável? Pois é isso que nós vamos ver agora na nossa aula de ciências. Preparados para embarcar no mundo da natureza? Tudo bom, pessoal? Estou aqui para mais uma aulinha de ciências. Nós estamos vendo em ciências sobre os animais. Nós já vimos que eles têm características diferentes quanto a tamanho, cobertura do corpo, habitat. Nós já vimos que eles se alimentam de maneiras diferentes. Aqueles que comem carne são os carnívoros. Aqueles que comem plantas são os herbívoros. Aqueles que comem tanto carne quanto plantas são os onívoros. Lembraram? Vimos também que os animais se reproduzem de maneira diferente. Tem os ovíparos, que nascem de ovinhos, tem os vivíparos, que nascem da barriga da mamãe, e tem os ovovivíparos, que nascem de ovinhos ainda dentro da barriga da mamãe. Diferentes, né? Vocês sabiam que na natureza existem milhares de espécies de animais? E tem também animais que são tão pequenos que a gente não consegue enxergar? Sim, na natureza tem animais microscópicos e animais gigantes. Mas todos eles são importantes, um precisa do outro. E é exatamente isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver como que um animal depende do outro. Por que é importante que a gente entenda que um animal depende do outro? Nós já vimos que as plantas produzem o seu próprio alimento, não foi mesmo? Através da fotossíntese, onde ela, com a ajuda do sol, do gás carbônico, mistura com a clorofila, pega a água e produz o próprio alimento. Mas os animais produzem o próprio alimento? Não. Os animais precisam buscar os seus alimentos, precisam buscar o que comer. É aí que entra a relação que nós vamos aprender hoje. Um animal precisa do outro para viver. Eles possuem uma relação alimentar. Essa relação alimentar vai mostrar quem serve de alimento para quem. Os animais precisam buscar o próprio alimento, ir atrás do seu alimento. Por isso que alguns animais precisam, além de procurar o seu próprio alimento, aprender também a se defender, porque eles serão alimentos de outros bichinhos. Um depende do outro. Essa é a relação alimentar, onde um animal serve de alimento para o outro. Isso é o equilíbrio ambiental. No livro de vocês, na página 125, tem um esqueminha que mostra um pouquinho sobre essa relação alimentar. Olha só, aí no livro aparece assim, ó. Tem o trigo. O trigo é o alimento do rato, certo? A plantinha, o trigo, serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para a coruja, certo? A coruja serve de alimento para o gavião. E o gavião serve de alimento para a onça. Viu só como um precisa do outro? E se, de repente, algum ser vivo for lá e destruir a plantação de trigo? Como que o rato vai comer? E se, de repente, acabarem com os ratos daquela região? Como que a coruja vai comer? E se as corujas sumirem, o que vai acontecer com o gavião? Viu só? Um depende do outro para viver. Por isso que é muito importante que exista e que a gente respeite essa relação alimentar. Para a gente entender melhor essa relação alimentar, a professora quer que vocês façam um jogo. A gente vai construir uma relação alimentar, certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo e façam depois as de vocês. Nós vamos construir relações alimentares usando desenhos e copinhos. Olha só. Vamos começar? Os materiais que você vai precisar. Copos descartáveis, qualquer cor, qualquer tamanho. Fita adesiva, pode ser fita crepe, durex. Tesoura sem ponta, com ponta não pode porque é perigoso. Vai precisar também de figuras de seres vivos, animais e plantas. Você pode imprimir e recortar, você pode fazer os seus próprios desenhos ou já pegar prontos, tá bom? E nós vamos montar
os nossos copinhos. Pega o seu copinho, pega a fita adesiva e corta alguns pedacinhos, faz uns rolinhos e cola atrás da imagem. Aí você vai colar a imagem no seu copinho. Deixa bem retinho para ficar bem visível, viu só? Você vai fazer isso com todas as imagens. Vai colar a fitinha enroladinha atrás da imagem, colar a imagem direitinho no seu copinho. Vamos lá ver como que vai ficar? Presta atenção. Olha que bonitinho que ficou, viu só? Cada copinho tem o seu bichinho preso nele, bem grudadinho. Se você quiser grudar mais, colocar mais fita, deixar mais esticadinho, pode fazer. O importante é que cada copinho fique com um animal, com um elemento que faça parte da nossa relação, do que a gente quer mostrar. Deu para entender? Olha só como os copinhos ficaram. A professora colocou os nomes, tá vendo? Para ficar mais fácil de identificar cada um dos bichinhos. Agora, mãos à obra, vamos à prática. Eu tenho aqui alguns seres que fazem parte de uma relação alimentar. O milho, o rato, a cobra e a coruja. Esses 4 elementos, milho, rato, cobra e coruja, eles estão relacionados pela alimentação. Sempre começando pelo vegetal, combinado? Então, o milho. O milho serve de alimento para qual outro ser vivo? Para o rato. Então, o milho é o alimento do rato, certo? E o rato é alimento de quem? O rato é o alimento da cobra. E a cobra? A cobra serve de alimento para a coruja. Entenderam? Essa é a primeira relação. O milho é alimento do rato, o rato da cobra, a cobra da coruja. Deu para entender? Vamos para outro exemplo. Eu tenho agora plantas, vegetais, rato, cobra, leão. Sempre começando pelos vegetais. Os vegetais, as plantas, são alimentos, servem de alimentos para quem? Para a cobra, para o rato ou para o leão? Nessa relação é o rato. A planta é o alimento do rato, muito bem. E o rato é o alimento de quem? Da cobra ou do leão? O rato serve de alimento para a cobra. Muito bem. E a cobra, por sua vez, serve de alimento para o leão. Viu só? Descobrimos quem serve de alimento para quem. Outro exemplo. Temos aqui o caramujo, algas, pássaro e peixe. Por onde que nós vamos começar a nossa relação alimentar? Pelos vegetais, no caso, pela alga. A alga é alimento de quem? Do peixe, do caramujo ou do pássaro? A alga é o alimento do caramujo. Ela serve de alimento para o caramujo. O caramujo, por sua vez, serve de alimento para o peixe. E o peixe serve de alimento para o pássaro. Viu só? Mais uma relação alimentar. Interessante, né? Viram só que fácil? Viram só os meus copinhos? É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam os copinhos de vocês, colocando os bichinhos e os seres vivos, plantinhas, animais que fazem parte de uma relação alimentar. A relação que vocês quiserem, a ordem que vocês quiserem, onde vai ter que mostrar quem é o alimento de quem. Vocês perceberam que toda a relação alimentar que eu mostrei para vocês começa com um vegetal?
Toda relação alimentar começa com o vegetal. Sabe por quê? Porque o vegetal é o único ser vivo que produz o próprio alimento. Então, ele não tem que buscar ninguém para comer. Ele produz o seu próprio alimento. Então, toda relação alimentar começa pelo vegetal. E a partir do vegetal, a gente vai descobrindo quais seres vivos servem de alimento para outros seres vivos. Então, no caso aqui, ó, a alga serve de alimento para o caramujo, certo? O caramujo, por sua vez, é um ser vivo que serve de alimento para o peixe. O peixe é um ser vivo que serve de alimento para a cobra. A cobra é um ser vivo que serve de alimento para o pássaro. Agora me responde uma coisa. O que aconteceria se eu tirasse desse ambiente o peixe? Tchau, peixe. O que aconteceria? Essa relação ficaria completa? Nós vimos que o caramujo servia de alimento para o peixe. Se o peixe não existir mais naquele lago, o que vai acontecer com os caramujos? Vai ter muito caramujo. Vai ter um equilíbrio naquele lugar? Não, os caramujos vão produzir muito, vão se reproduzir muito. E vai ter muito caramujo naquele lugar. Além disso, quem que se alimentava do peixe? Não era a cobra? Se essa cobra, vamos supor, que ela só comesse aquele peixe. Se aquele peixe não existir mais, o que vai acontecer com a cobra? A cobra também não vai ter como se alimentar. Tirando o peixe, eu posso causar a extinção da cobra e posso aumentar absurdamente o número de caramujos, causando um desequilíbrio ambiental. Viu só como cada animal é importante na relação alimentar? Sem o peixe para comer o caramujo, eu posso prejudicar tanto o ambiente pela infestação de caramujo que vai ser, como eu também posso prejudicar a vida das cobras que se alimentam desse peixe. Essas relações alimentares que a professora fez, nós chamamos de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a ordem que indica que animal, que ser vivo é alimento de qual ser vivo. Na próxima aula ao vivo, nós vamos falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. A professora vai avisar na tabelinha. Então, eu quero que vocês peguem esses copinhos que vocês fizeram, montem uma cadeia alimentar bem legal, tirem uma foto que eu possa ver qual foi a cadeia alimentar que vocês fizeram e vocês vão me mandar, tá bom? Então, agora você vai treinar um pouquinho sobre relações alimentares. Se você quiser usar os seus copinhos para treinar, pode treinar, tá bom? Na página 127, tem alguns exercícios. O número 1 mostra pra gente uma relação alimentar. Tem lá o gafanhoto, o sapo e a cobra, certo? Você vai ter que observar e vai ter que ver quem é o alimento de quem. O gafanhoto é o alimento de quem? O sapo é o alimento de quem, certo? No exercício 2 é a mesma coisa. Tem aí alguns elementos, alguns seres vivos, tem plantas, tem animais que se alimentam de plantas e tem animais que se alimentam de outros animais. Você que vai montar as possíveis relações alimentares que podem surgir usando uma planta, um animal que se alimenta de planta e um animal que se alimenta de outro animal. Então, vai ter que pegar a couve, a cenoura e a alga, a lagarta, o coelho e o peixe, o pássaro, a foca e o passarinho. Certo? Acho que é um gavião, né? Esse maior é um gavião. Então, você vai ter que formar relações alimentares usando um de cada. Então, você vai formar 3 relações alimentares usando uma planta, um animal que se alimenta de planta e um animal que se alimenta de outro animal, tá bom? Então, aí, se você tem 3 opções em cada um, vai formar as relações. Combinado? É uma liçãozinha super fácil. É só você prestar atenção e pensar em quem se alimenta de quem. Não esquece de fazer os seus copinhos e me mandar a foto, tá bom? E também guarda com carinho os seus copinhos, porque na próxima aula ao vivo de ciências nós vamos utilizá-los para aprender um pouquinho mais sobre cadeia alimentar. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e qualquer dúvida, manda na Agenda Edu no meu e-mail. Amo vocês. Tchau!